Olá, boa noite. Papa lamenta vidas perdidas durante terremoto que atingiu o Japão no fim de semana. Francisco mostra preocupação com bispos, padres e religiosos perseguidos pelo governo da Nicarágua. Presidente Lula veta trecho da LDO que proibia o uso de recursos para promover aborto. Governo retira subsídio e eleva impostos sobre gás de cozinha e biodiesel. Acidente aéreo em Minas Gerais chama a atenção para a segurança em voos de helicópteros. Temporais deixam 24 cidades mineiras em situação de emergência. Intenção de oração do Papa para janeiro. Cristãos não devem ter medo da diversidade de carismas na igreja. Presépio e árvore de Natal serão desmontados esta semana pelas famílias cristãs. O Canção Nova Notícias está começando a serviço da vida e da esperança. Durante a audiência geral ontem no Vaticano, o Papa Francisco mostrou-se preocupado com a situação da igreja na Nicarágua, onde bispos, padres e religiosos são perseguidos pelo governo de Daniel Ortega. Hoje o Santo Padre expressou por meio de telegrama o seu pesar pelas vidas perdidas no terremoto que atingiu o Japão no fim de semana, quando 48 pessoas morreram. O Japão passou o dia avaliando os danos causados pelo terremoto que atingiu a costa oeste do país. Em pleno inverno asiático, edifícios, estradas, falta de água e energia agravam a situação das cidades mais atingidas. Militares, bombeiros e policiais de todo o país foram enviados para Nanao, maior cidade de Ishikawa, onde ocorreu o epicentro do tremor. Os danos nas estradas dificultam o resgate. Um dos aeroportos da região foi fechado por causa de fissuras na pista. O terremoto com magnitude de 7,6 graus na escala Richter ocorreu no meio da tarde de ontem. 48 pessoas perderam a vida. Mais de 140 tremores foram detectados desde o abalo de ontem, de acordo com a Agência Meteorológica do Japão. O Papa Francisco se fez próximo dos que sofrem com a perda de parentes e amigos. De acordo com o telegrama assinado pelo cardeal Pietro Parolin, o Santo Padre se compadeceu ao saber da catástrofe e suas consequências. Disse rezar pela alma dos que se foram, por aqueles que choram essa perda e pelo resgate dos desaparecidos. Seguo com preocupação quanto está avvenendo em Nicarágua. Ontem, com os fiéis na Praça São Pedro, o pontífice pediu orações pela Nicarágua, onde o presidente Daniel Ortega persegue a Igreja Católica e oponentes políticos. Em 2022, o bispo Rolando Álvares foi preso e condenado a 26 anos de prisão. Dezenas de outras pessoas foram deportadas e perderam a cidadania. Nos últimos dias, 12 sacerdotes e o bispo Isidro Moura foram presos, entre eles os padres Michael Monterrey e Raul Zamora, que abriram as portas da paróquia a estudantes de 2 universidades atacadas pelo governo. Desde os protestos de 2018, quando os bispos pediram eleições antecipadas e justiça para os que morreram durante as manifestações, Ortega acusou a igreja de orquestrar um golpe. Espero que busquemos sempre o caminho do diálogo para superar as dificuldades. Rezemos hoje pela Nicarágua, disse Francisco. Preghiamo per Nicarágua hoje. Olha, a gente aqui no Brasil fala das tempestades localizadas em algumas áreas que causaram prejuízos. Nós vamos saber mais com a Arielle Prado na previsão do tempo. Boa noite, Arielle. Feliz 2024. Boa noite, Reinaldo. Feliz ano novo para você e feliz ano novo para você que acompanha o Canção Nova Notícias. Boa noite. A zona de convergência do Atlântico Sul causa chuva expressiva no Espírito Santo e também no norte de Minas Gerais. Esse é o principal sistema meteorológico do verão no Brasil, responsável por um período prolongado de chuva frequente e volumosa. Em São Paulo, chuva rápida e isolada nesta quarta-feira. No Rio de Janeiro e também nas demais áreas de Minas Gerais, a previsão é de pancadas mais isoladas com moderada intensidade. O tempo chuvoso preocupa a população em Minas Gerais. 24 cidades estão em situação de emergência, segundo a Defesa Civil Estadual. Hoje foi dia de limpeza em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte.
Um temporal atingiu a cidade nos últimos 2 dias, causou prejuízos na capital mineira. A chuva também provocou estragos. Acompanhe agora a reportagem de Monize Amorim e Tiago Batista. A cama e vários outros móveis de Dona Maria de Fátima foram para o lixo, resultado da forte chuva que atingiu o bairro onde mora na cidade de Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. Nem mesmo a contenção conseguiu evitar a entrada da água. As marcas dão uma noção da altura a que ela chegou, acima da minha cintura. E assim, de repente, aquela coisa assim, encheu e o córrego foi enchendo e entrando para dentro das casas, o portão, abriram o portão e encheu tudo, alagou tudo, todo mundo perdeu tudo. A chuva ocorreu no fim da tarde do dia 31 e ainda hoje era possível ver a lama sendo retirada pela população. Imagens feitas por moradores mostram como casas e ruas ficaram durante o temporal. Segundo a Defesa Civil do município, 62 famílias foram afetadas. Nós tivemos uma chuva de 55 milímetros, pontual, em uma zona de Contagem, que é aqui no Eldorado. E o esperado dessa chuva de 6 horas é que fosse de 5, e ela foi de 55. Então, ela atingiu algumas comunidades, 2 delas, que é aqui a Vila do Marimbondo e a Vila Samag. Contagem monitora 250 áreas, sendo que 150 de risco hidrológico. A gente tem um mapeamento e temos um plano de contingência. Cestas básicas e materiais de limpeza são distribuídos aos atingidos. Cláudia vem em busca de ajuda, pois perdeu todos os mantimentos. Na parte de baixo, que eu tenho 2 andares, a parte de baixo as compras foram embora, armário, perdi armário, a água foi até no meu fogão, entendeu? Aí botijão foi embora na enchente, móveis, né, pequeno também, que o meu portão arrebentou todo. O último dia do ano também foi marcado por chuvas na capital mineira. Nesta avenida, o córrego transbordou e arrancou o asfalto. A água que entrou nos lugares e a gente assusta também, né? A gente estava aqui trabalhando, a água passando por cima da ponte e arrancando tudo, a gente ficou com muito medo. Funcionários da prefeitura visitaram alguns trechos da avenida que foram limpos hoje. Na casa de Dona Maria de Fátima, a expectativa é de muito trabalho pela frente e disposição para recomeçar. Graças a Deus, o importante é a vida, né? Os materiais a gente consegue, né? O importante é a vida. Mas assim, bola para frente, né? A vida continua e aos pouquinhos a gente vai conseguindo. E vamos ver como fica o clima na capital mineira nos próximos dias. Amanhã, a temperatura máxima de 27 graus, com 30 milímetros de chuva, que dobra na quinta-feira, chegando a 60 milímetros. Melhora no sábado, chegando aos 29 graus e 10 milímetros de chuva. Muita chuva também é esperada no norte e leste do Mato Grosso e no norte de Goiás. Situação parecida na região de Tocantins e no sul do Pará, como vemos aqui no mapa. A quarta-feira, com expectativa de chuva forte também em toda a Bahia, passando pelo sul do Maranhão, no Piauí, interior de Ceará e Pernambuco. O sol aparece na primeira metade do dia no sul do país. As pancadas isoladas de chuva são esperadas também no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e metade do Paraná. E ela pode vir com forte intensidade. Vamos saber como ficam as temperaturas amanhã. A máxima chegando aos 30 graus em Salvador, variando entre 21 e 33 graus no Rio de Janeiro e máxima de 27 em Porto Alegre. Amanhã eu volto com as informações da previsão do tempo. E agora é com você, Reinaldo. Obrigado, Arielle. Boa noite para você. Até amanhã, hein? Um helicóptero com 4 pessoas a bordo caiu hoje na região de Capitólio, em Minas Gerais. Outra aeronave também segue desaparecida no litoral de São Paulo desde domingo. Os acidentes chamam a atenção para questões que envolvem a segurança aérea. Aline Mércio, em São Paulo, que estará conosco nesses dias, traz as informações. Boa noite, Aline, bem-vinda. Boa noite, Reinaldo, obrigada. E boa noite a todos que nos acompanham. Bom, para entender um pouco sobre como os acidentes aéreos podem ser evitados, nossa equipe conversou com um especialista sobre o assunto e traz mais detalhes.
Por volta das 9 horas da manhã desta terça-feira, a câmera de segurança de um estabelecimento no Lago de Furnas, em Capitólio, Minas Gerais, registrou a queda de um helicóptero com 4 pessoas. Segundo o Corpo de Bombeiros do estado, 3 foram resgatadas e encaminhadas para hospitais locais. Outra pessoa foi encontrada sem vida. É muito comum chuvas nesse tempo ou grande nebulosidade. Por um acaso, é também comum o aumento, né, de número de acidentes. Não podemos afirmar que foi esse caso, né, que essas condições envolveram esses voos, mas é uma linha de investigação bem interessante nesse sentido. Segundo o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos da Força Aérea Brasileira, em pouco mais de 10 anos foi registrado em média um acidente aéreo a cada 2 dias. São 1.878 ocorrências que englobam todos os tipos de aeronaves entre janeiro de 2012 e abril de 2023. Outro caso como esse aconteceu ontem, quando um helicóptero desapareceu em São Paulo. A aeronave com 4 pessoas decolou do aeroporto Campo de Marte. O helicóptero ia para a Ilha Bela, no litoral norte paulista. Segundo a FAB, os ocupantes estavam a passeio. Eram 2 mulheres e 2 homens, sendo um deles o piloto. As buscas estão concentradas na região entre a Serra do Mar e Caraguatatuba, no litoral norte paulista. A aeronave de Minas Gerais fazia parte de uma empresa de táxi aéreo. O perito aeronáutico salienta que as causas precisam ser investigadas, mas é preciso tomar alguns cuidados antes de contratar este tipo de serviço. O contratante ele pode pegar a matrícula da aeronave, né, que são aquelas letras, entrar no site da ANAC e ver, constatar se essa aeronave, pode ser um avião, um helicóptero, está qualificado para fazer transporte de táxi aéreo. Mudamos de assunto porque os contribuintes que nasceram em janeiro já podem usufruir da modalidade do saque aniversário do FGTS. Criada em 2019, a prática permite a retirada de parte do saldo de qualquer conta ativa ou inativa do Fundo de Garantia de cada ano no mês de aniversário. O período de saques começa no primeiro dia útil do mês de aniversário do trabalhador. Caso o dinheiro não seja retirado no prazo, o valor permanece nas contas do FGTS. A adesão a este tipo de modalidade pode ser feita por meio do aplicativo oficial do FGTS, disponível para os sistemas Android e iOS. Nesse caso, o trabalhador pode programar a transferência do dinheiro sem custo. Outra opção será recorrer às agências bancárias. A pessoa que desistir do saque aniversário e optar pelo saque tradicional ficará 2 anos sem ter acesso ao valor do fundo de garantia, mesmo em caso de demissão. Se for dispensado, receberá multa de 40%. A quantia a ser retirada por cada trabalhador vai depender do saldo da conta. Pessoas com até R$ 500 poderão sacar 50% do total. A partir de valores superiores, o percentual será reduzido e o profissional deve pagar um valor fixo adicional, que aumenta de acordo com o saldo total. Aqui de São Paulo, por hoje é isso. A gente fica por aqui. Amanhã estaremos de volta da capital paulista com informações a partir de 9h30 da manhã. Eu volto com você em Cachoeira Paulista. Reinaldo. Obrigado, boa noite, Aline, para você. Olha, a seguir já está valendo o aumento nos impostos sobre diesel, biodiesel e gás de cozinha. E o veto presidencial a trecho da LDO que proibia o uso de recursos para promover aborto. Um levantamento da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil projetou uma correção de isenção na tabela do imposto de renda. Assunto para Liana Nunes, em Brasília, que traz os detalhes. Boa noite, Liana. É isso, Reinaldo. Boa noite a você e a todos que nos acompanham. Olha, os dados desse levantamento geram uma certa preocupação para a Justiça Tributária, viu?
No ano passado, a Receita Federal informou que mais de 13 milhões de pessoas físicas deixarão de pagar o imposto de renda com as novas regras de correção da tabela que entram em vigor a partir de maio. Agora, essa correção pode resultar em uma perda de arrecadação de até 204 bilhões de reais para a União em 2025. As novas regras de correção da tabela do imposto de renda entrarão em vigor 1º de maio, Dia do Trabalhador. Quem ganha até 2 salários mínimos, R$ 2.640, ficará livre de pagar o imposto. A Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil projeta que a correção integral da tabela do imposto de renda resultará em perdas de arrecadação de 204 bilhões para a União em 2025. Essas perdas são muito maiores porque não se corrigia a tabela do imposto de renda. Então, obviamente, quando a inflação caiu, né, então houve assim um desajuste menor. Mas uma inflação de 10%, que aconteceu há 2 anos atrás, e essa inflação ainda na faixa de 5%, acaba gerando esses desajustes aí, e as pessoas recolhem mais imposto, quando deveria ser, por questões de justiça tributária, pagar o que é justo, corrigido pela tabela da inflação que o próprio governo apura, né? Pelos cálculos da associação, mais de 13 milhões de brasileiros passariam para a faixa de isenção. Este contingente de pessoas corresponde a cerca de 40% do total de 32 milhões de declarações do imposto de renda de pessoa física recebidas no ano passado pela Receita Federal. Segundo este economista, o modelo beneficia as pessoas com menor renda. Faz com que essa camada pague menos imposto, ou não pague nenhum imposto, né? Por isso, como a nossa população está colocada muito nesse nível, né, eu diria que até 2 salários mínimos acaba sendo um contingente muito importante que não paga imposto de renda. A Receita Federal esclareceu que quem tem direito a descontos maiores pela legislação atual, como previdência, dependentes e pensão alimentícia, não será prejudicado. O governo trabalha com a expectativa de discutir uma reforma mais ampla do imposto de renda este ano. E o governo encerrou o período de isenção dos impostos federais cobrados sobre o óleo diesel e o gás de cozinha. Os valores já foram reajustados. As alíquotas foram zeradas em março de 2021 para combater a alta nos preços. As alíquotas do PIS e COFINS, impostos federais cobrados sobre o óleo diesel, voltaram a ser recolhidas de forma integral no primeiro dia de 2024. O valor era de 22 centavos por litro em 2023 e passou para 35 centavos este ano. De acordo com o governo, o preço para o consumidor final não deve sofrer alterações em comparação com o valor cobrado até o dia 26 de dezembro, quando a Petrobras anunciou redução de 30 centavos no litro vendido para as distribuidoras. Com o retorno integral do imposto, o gás de cozinha e o biodiesel também sofrem elevações. O biodiesel subiu 15 centavos e o gás de cozinha R$ 2,18 no botijão de 13 quilos. Ainda sobre o governo federal, o orçamento de 2024 foi sancionado pelo presidente Lula e publicado no Diário Oficial da União na madrugada desta terça-feira. O texto detalha as regras gerais para os gastos federais deste ano. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, no entanto, sofreu veto no texto alterado no Congresso. O orçamento federal manteve a meta de zerar o déficit em 2024, como esperado pelo Ministério da Fazenda. Lula, no entanto, fez vetos na obrigatoriedade do pagamento integral de emendas até o dia 30 de junho de 2024 e, no máximo, 30 dias após a divulgação das propostas. O governo justificou o veto como fundamental para manter a meta e garantir uma gestão adequada dos recursos públicos. Lula também rejeitou uma emenda aprovada por ampla maioria na Câmara e no Senado.
O texto determinava a proibição de recursos públicos em ações relacionadas a questões de gêneros nas escolas, invasão de terras e a promoção do aborto. Os vetos podem ser derrubados pelo Congresso no retorno do recesso parlamentar, no dia 2 de fevereiro. E uma última informação, o Banco Central tem nova direção. Paulo Piketty assumiu o cargo de diretor de Assuntos Internacionais e Gestão de Riscos Corporativos. Já Rodrigo Teixeira é o novo diretor de administração da instituição. Os dois são doutores em economia e foram indicados pelo presidente Lula. O mandato de Piketty e Teixeira segue até dezembro de 2027. E nós ficamos por aqui. Desejo a todos uma boa noite. A gente retorna amanhã com informações de Brasília. Reinaldo. Obrigado, boa noite para você, bom descanso, viu, Liana? Olha, após o intervalo, cai o número de acidentes e mortes da Presidente Dutra no feriado de Ano Novo. E a arte que deu visibilidade a mulheres de uma cidade de Sergipe. O movimento de veículos foi intenso nas principais rodovias paulistas neste primeiro dia útil de 2024. O retorno do feriado de Ano Novo provocou lentidão nas rodovias que ligam o interior com o litoral norte. As rodovias Oswaldo Cruz e Tamoios, principais acessos ao litoral norte paulista, permaneceram com um tráfego intenso durante toda a tarde desta terça-feira. Muitos motoristas conseguiram prolongar o feriado de Ano Novo e retornar do litoral neste primeiro dia útil do ano. Ainda não foi divulgado um balanço oficial, mas o Departamento de Estradas de Rodagem calcula que o movimento nas principais estradas utilizadas nos feriados de Natal e Ano Novo chegou a 3.700.000 veículos. Já aqui na rodovia Presidente Dutra, que liga os estados do Rio de Janeiro e São Paulo, a Polícia Rodoviária Federal estima que mais de 5.000 veículos foram fiscalizados no trecho paulista. Das infrações cometidas pelos motoristas, a ultrapassagem em local proibido aumentou 29% em comparação ao ano passado. Em toda a extensão da rodovia, a PRF registrou 725 acidentes, com 56 mortes contra 75 no ano passado, uma queda de 25%. Rodrigo Fernandes para o Canção Nova Notícias. Na mensagem para o Dia Mundial da Paz neste início de 2024, o Papa Francisco pediu por um mundo mais solidário, justo e pacífico. É a partir de dentro que damos o passo para promover a paz. A teoria dos sentidos da vida, conhecida por logoterapia, do psiquiatra Viktor Frankl, explica que o mundo sem violência depende da paz cultivada em cada pessoa. Assunto do comentário do psicólogo e logoterapeuta Elison Santos. Optar pela violência é um sinal de que não estamos bem. Viktor Frankl, esse psiquiatra vienense, judeu, que foi prisioneiro nos campos de concentração e sobreviveu durante a Segunda Guerra, desenvolveu essa teoria que é a logoterapia, a terapia do sentido da vida, que muitas vezes tivemos a oportunidade de falar sobre ela aqui. Ele diz que quando nós temos a nossa vontade de sentido frustrada por algum motivo, nós podemos cair em 3 problemas, o que ele chama de uma tríade trágica negativa. Nós podemos cair na depressão, na angústia, nós podemos cair no vício e nós podemos cair na violência. A violência é, então, o resultado de uma vida sem sentido. Não que ela não tenha sentido, mas que a pessoa não está encontrando um sentido. E aí ela lança mão da violência. Há também outros movimentos negativos que estão relacionados a uma vida mal vivida, que é o fanatismo, que é o fatalismo, o coletivismo. Precisamos ter muito cuidado com a nossa mente, com a nossa consciência, com a nossa saúde física, psíquica e existencial.
Não podemos nunca perder de vista que nenhuma violência é justificada por nada que está acontecendo. Não esqueçamos de cuidar da nossa saúde mental, da nossa paz interior, de promover essa paz dentro de nós e com a nossa família, com as pessoas ao nosso redor, e que não sejamos também propagadores do ódio, da vingança, da violência injustificável. Uma arte que chegou ao Brasil através de freiras europeias transformou uma pequena cidade sergipana e suas moradoras. As mulheres desenvolveram habilidades na confecção da renda irlandesa, que se tornou patrimônio cultural do país, e deram visibilidade mundial ao município de Divina Pastora. Quem chega à cidade percebe logo o sentimento de fé e dedicação à santa que dá nome ao município e é padroeira do estado. São muitos os peregrinos que chegam aqui para visitar o santuário de Nossa Senhora Divina Pastora. A igreja tem origem no século XVIII. Foi nesse período que a renda irlandesa começou a fazer parte da vida dos moradores e tornou-se a arte conhecida hoje na região. Dona Alzira, uma das rendeiras mais antigas, tem mais de 60 anos de ofício. Meu pai disse assim, eu vou botar vocês para aprender a fazer a renda, porque vocês não fazem nada. Então eu vou botar vocês para sua prima ensinar vocês a fazer a renda. E criei meus filhos ajudando o marido com a renda. A renda irlandesa, de característica única, se diferencia de qualquer outro trabalho com renda ou bordado, pois possui o lacê, de fios brilhosos, principal matéria-prima para a confecção das peças. Tudo começa com o desenho feito no papel manteiga, que fixado no papel mais rígido, dá sustentação ao bordado dos pontos. Aos poucos, se transformam em bolsas, roupas e vários outros produtos. O tempo de produção pode levar dias e até meses. Que a gente gosta do que a gente faz. E quando a gente gosta do que a gente faz, a gente quer que cresça cada vez mais. A gente faz com toda a dedicação, né? E nós estamos aí na luta para não acabar. As mais de 250 profissionais que trabalham com renda irlandesa no Brasil estão concentradas em Sergipe. A maioria reside aqui na cidade de Divina Pastora, a 40 quilômetros de Aracaju. Uma comitiva sergipana viajou até a Irlanda para fazer uma visita técnica de apresentação dos produtos e o saber fazer da renda na cidade. Nós repatriamos a renda irlandesa, que foi concebida na Irlanda a partir de um modo de fazer criado na Itália e que veio para o Brasil através de freiras irlandesas que vieram catequizar. E esse modo de fazer se perpetuou aqui no estado de Sergipe. Ele foi tropicalizado, né, porque houve algumas adaptações na produção aqui no estado de Sergipe e ele se perdeu lá na Irlanda. Considerada patrimônio cultural do Brasil, a arte é passada de mãe para filha. É gratificante fazer a renda irlandesa. Eu aprendi com 7 anos. E até hoje estou aqui, né? A mistura de tradição, cores e traçados encanta pela delicadeza, paciência e criatividade das rendeiras, únicas em todo o Brasil. A seguir, garoto de 5 anos e bom de bola concorre a prêmio internacional. E veja também as intenções de oração do Papa Francisco para janeiro. Estamos de volta com o Canção Nova Notícias para falar da intenção de oração do Papa Francisco para o mês de janeiro. Em sua mensagem, o Santo Padre recorda que a diversidade e a unidade existem desde o princípio das comunidades cristãs e que não devemos ter medo dos diferentes carismas da Igreja. No hay que tenerle miedo a la diversidad de carismas en la Iglesia. Al contrario, hay que alegrarse de vivir esta diversidad. Ya en las primeras comunidades cristianas, diversidad y unidad estaban muy presentes y era una tensión que debe resolverse en un plano superior. Más aún, para avanzar por el camino de la fe, necesitamos también el diálogo ecuménico con los hermanos y hermanas de otras confesiones y comunidades cristianas. No como algo que confunde o que molesta, sino como un regalo que Dios hace a la comunidad cristiana para que crezca como un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo.
Pensemos, por ejemplo, en las iglesias orientales. Tienen unas tradiciones propias, unos ritos litúrgicos característicos, pero mantienen la unidad de la fe. La refuerzan, no la dividen. Si nos guiamos por el Espíritu Santo, la riqueza, la variedad, la diversidad nunca provocan un conflicto. El Espíritu nos recuerda que ante todo somos hijos amados de Dios, todos iguales en el amor de Dios y todos diferentes. Oremos al Espíritu Santo para que nos ayude a reconocer el don de los diferentes carismas dentro de las comunidades cristianas y a descubrir la riqueza de las diferentes tradiciones rituales dentro de la Iglesia Católica. Na festa da Epifania, como é tradição na vida da igreja, as famílias começarão a desmontar a árvore de Natal e também os presépios. Momento propício para unir a família que traz no coração a luz da esperança. Adilson é portador de uma doença rara que provoca perda de visão. Mesmo com a condição que restringe as atividades do dia a dia, se mantém perseverante. Porque assim, é um Deus que se fez pequeno, se fez homem e passou por tudo o que ele passou, sem deixar de amar, sem deixar de acreditar. O presépio de sua pousada em Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo, é composto por peças de origem italiana, tudo organizado em família. E no dia do Natal, nós colocamos o menino Jesus na manjedoura e rezamos o terço, né, o mistério gozoso. Isso também leva a família à reflexão daquele mistério. Não é simplesmente colocar os enfeites, mas é uma oportunidade de catequese, sobretudo para as crianças, para se mostrar a beleza do mistério do Natal, o significado de cada enfeite. Para a igreja, a árvore simboliza o próprio Cristo. As bolas, que são os enfeites, são os frutos que devem ser gerados em cada cristão durante o Natal. Ao ser desmontada na festa dos Reis Magos, essa simbologia deve permanecer no coração de cada fiel ao longo de todo o ano, até o início do próximo Advento. A fé, se ela não se alimenta, ela se atrofia, ela vai se enfraquecendo. Então é preciso também, ao longo do ano, praticar a fé, professar e praticar a fé através da vida de oração, para que esses dons sejam alimentados dentro de nós e continuem produzindo muitos frutos. Na dendrologia, ramo da botânica que estuda a classificação de árvores e arbustos, o pinheiro é catalogado como uma árvore forte, resiste até mesmo durante invernos rigorosos. Assim é a fé de Adilson. A gente desmonta com esse intuito, não para que Deus saia, mas sim mais para que ele permaneça, que ele, como nós colocamos, que a nossa casa seja a manjedoura, que a nossa casa seja aonde Maria e José criou o próprio Cristo. E nesse dia 2 de janeiro, queremos agradecer a você e sua família que durante o ano todo de 2023 se empenhou, se esforçou para ajudar a obra Canção Nova, assumindo a missão de evangelizar, doando aquilo que você pôde. Vejam só, graças a você, sócio e benfeitor, encerramos 2023 com 100% da meta no projeto Dai-me Almas, na campanha do projeto Dai-me Almas. A Canção Nova continua contando com você neste ano que se inicia. Acesse clube.cançãonova.com e conheça mais. Você também pode fazer a sua doação pelo Pix com a chave pix.doação@cançãonova.com. Obrigado por sua fidelidade. Olha, no interior de São Paulo, um menino de 5 anos vem se destacando nas redes sociais por suas habilidades com a bola. Os conteúdos, gerenciados pelos pais, alcançaram inúmeras pessoas, incluindo jogadores europeus famosos, e uma organização responsável por premiar os principais destaques do esporte mundial. Em julho do ano passado, você conheceu a história de Luiz Miguel Constantino, ou se preferir. 6 meses depois, o pequeno grande atleta precisou se afastar dos gramados. Brincando de futebol. Aí amassou o ossinho dele
E agora tá aí com a Tala. Se engana quem pensa que o futebol não faz parte da rotina do Miguelzinho. Olha ele aí com o controle na mão, jogando uma partida de seu esporte preferido. Sobrou até para este repórter que vos fala. Eu estava perdendo por 2-0, mas fui em busca do resultado e conquistei o empate. Fiz o gol no Miguel! Fiz o gol no Miguel! Apesar da lesão, algo de bom aconteceu neste período. De Taubaté, no interior de São Paulo, para o mundo. Com apenas 5 anos, Miguel do Fute, como é conhecido, já é um nato cobrador de faltas. Nas redes sociais, seus vídeos alcançaram quase 500 milhões de visualizações. Por isso, o M7 do Brasil é finalista em um dos principais prêmios do futebol mundial, na categoria Influenciador de Mídia. A hora que eu peguei o celular e vi essa notificação, eu tinha acabado de chegar na fábrica, corri no quarto, acordei a Camila. Falei, meu, o que é isso aqui? Ela falou, nossa, tem que ver. Ela foi, puxou, né, deu, nossa, Globo Soccer, coisa mundial, daí eu vi Cristiano Ronaldo, Messi. E por falar em Cristiano Ronaldo, Miguelzinho foi parar nas redes sociais do craque português. Tudo isso contribuiu para que ele fosse o único brasileiro a estar nesta categoria do prêmio. Eu achei muito legal, eu gostei muito, eu fiquei muito feliz. Daí eu rezei pro Papai do Céu para ganhar a bola e depois eu fui dormir. História promissora, amor sincero pelo esporte, sem deixar de lado a fé em Deus, para que siga inspirando outras pessoas. E a gente influencia, a gente fala o caminho certo pro Miguel, o que não pode, o que pode, né? Pra ele ser uma pessoa boa. Nesse elogio guardador, se na terra me confiou, assim é amém. Vai, Miguel! É isso aí, a premiação de futebol vai acontecer no dia 19 de janeiro em Dubai. Se o Miguel vencer, ele e a família vão receber a conquista presencialmente nos Emirados Árabes Unidos. Fica aqui a nossa torcida para o Miguel. E assim a gente encerra a edição de hoje do Canção Nova Notícias. Reveja as reportagens no portal noticias.cançãonova.com. Assista daqui a pouco, a partir de 8 horas, ao programa Pra Ser Feliz com o Padre Adriano Zandoná. Boa noite, paz para você.